Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente pensa no profeta Jeremias, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente é a do profeta da desgraça, né? Aquela figura meio carrancuda, sempre com más notícias, anunciando o fim do mundo. Mas olha, eu preciso dizer para vocês que essa ideia é uma simplificação tão grande que acaba virando uma caricatura. O Jeremias que a gente encontra no texto, o Jeremias histórico, é uma figura de uma complexidade, de uma profundidade simplesmente fascinante. E a sua mensagem, que foi forjada literalmente no fogo de uma das maiores crises da história de Israel, é uma verdadeira obra de arte. É como uma tapeçaria que consegue entrelaçar de um jeito magistral os fios de um julgamento divino que parece implacável com os fios de uma esperança. Uma esperança que é radical, surpreendente e, no fim das contas, totalmente transformadora. Então, nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: ir muito além desse estereótipo. A gente vai mergulhar fundo para descobrir o homem por trás do profeta, o contexto caótico em que ele viveu e a teologia poderosa de um livro cuja mensagem sobre crise, justiça e principalmente esperança ainda conversa com a gente de um jeito impressionante, tocando bem nos nossos dilemas de hoje. Então vamos lá? Vamos começar essa jornada. Bom, para a gente não se perder nesse universo tão rico que é o livro de Jeremias, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Pensem na nossa abordagem como uma espécie de arqueologia textual. É exatamente isso que vamos fazer. A gente começa na superfície, sabe? Investigando o contexto geral. Quem era esse homem? Em que tempo ele viveu? Depois, a gente pega nossas ferramentas de análise e começa a cavar, a escavar a estrutura do próprio livro, para entender como ele foi construído e quais são seus desafios. Aí, a gente vai mais fundo para as camadas da crise, analisando qual era o diagnóstico de Deus para aquela situação toda. E então, a gente chega no coração, no âmago da experiência humana, que é a dor do próprio profeta. E, finalmente, lá no fundo da nossa escavação, a gente vai encontrar a joia mais preciosa, a promessa da nova aliança que muda tudo. Preparados? Então, vamos em frente. Então, vamos começar situando nosso protagonista. E isso, pessoal, é absolutamente fundamental. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de Jeremias como uma figura mítica, quase uma lenda flutuando no tempo. Não, não. Jeremias foi um homem de carne e osso. Ele veio de uma família de sacerdotes, de uma pequena cidade chamada Anatote, e foi convocado por Deus para uma missão que sinceramente parecia impossível: ser a voz da consciência de uma nação que estava literalmente em seu leito de morte. Imagina só, ser a voz da verdade bem no epicentro do colapso. A vida dele, o ministério dele, tudo está amarrado de uma forma trágica e inseparável a um dos períodos mais violentos, mais instáveis, mais caóticos de toda a história do Antigo Oriente Próximo. Olha só essa linha do tempo. Ela é muito mais do que uma lista de datas. Ela é o roteiro de um desastre anunciado. É o pano de fundo de cada palavra que Jeremias proferiu. O ministério dele começa ali, por volta de 627 a.C. E, curiosamente, era um momento de certa esperança, sabe? O rei Josias estava promovendo uma grande reforma religiosa. O problema? Essa esperança acontecia ao mesmo tempo em que o gigantesco Império Assírio, a superpotência que dominou a região com mão de ferro por séculos, estava começando a ruir. E como o historiador John Bright detalha muito bem em sua obra A História de Israel, o colapso de um império tirano não significou paz. Pelo contrário, criou um vácuo de poder gigantesco. E a natureza e a geopolítica detestam vácuo. Imediatamente duas outras potências, o Império Neobabilônico em ascensão e um Egito tentando recuperar sua antiga glória, se lançaram com tudo para ocupar esse espaço. O resultado? Uma guerra brutal pelo controle da região. E o pequeno reino de Judá estava exatamente no meio do caminho, espremido entre esses dois gigantes. Cada um desses eventos que vocês veem aí na tela, a queda da capital assíria, a morte trágica do rei Josias em batalha, a batalha decisiva de Carquemes, onde a Babilônia se consolida como a nova dona do pedaço, foi mais um prego no caixão da independência de Judá. E Jeremias viu tudo isso acontecer. E ele não interpretou isso como um mero acaso da política, mas como a mão soberana de Deus agindo na história. E é exatamente no olho desse furacão geopolítico que a gente encontra o chamado de Jeremias. Essa passagem aqui, logo no primeiro capítulo, é a chave de leitura para entender o livro inteiro. Prestem atenção. A missão de Jeremias não foi uma escolha de carreira, não foi um plano pessoal, não foi uma ambição de família. Foi uma imposição divina, uma convocação, uma conscrição. Deus diz que o escolheu antes mesmo dele ser formado no ventre. E olha o detalhe, ele não foi designado profeta apenas para o seu povo Judá, mas profeta às nações. Isso é importantíssimo. A mensagem dele tinha um escopo internacional.
Ele ia falar diretamente para o jogo de poder dos impérios e ia interpretar a ascensão da Babilônia como o instrumento que Deus usaria para julgar o seu próprio povo. Só que essa vocação tão sublime e tão grandiosa também colocou Jeremias numa rota de colisão frontal inevitável e terrivelmente dolorosa com as autoridades do seu próprio país. Reis, sacerdotes, outros profetas, todos que se recusavam a ouvir a sua mensagem, que era basicamente: a única chance de sobreviver é se render à Babilônia. Dá para imaginar o quão impopular era esse discurso? E é justamente por causa dessa colisão, por causa dessa dor imensa, que ele ficou com esse apelido, né? O profeta chorão. Mas, gente, seria um erro gigantesco a gente interpretar o sofrimento dele como fraqueza ou como autopiedade do tipo, ai, coitado de mim. Nada disso. O choro de Jeremias, que a gente vê por todo o livro e que chega ao seu ponto máximo no livro de Lamentações, que a tradição atribui a ele, era na verdade a expressão de uma empatia profundíssima. Era um sinal de que o coração dele estava alinhado com o coração do próprio Deus. Ele sentia na pele a dor da destruição que estava vindo sobre o seu povo. Ele amava a nação que o desprezava, que o jogava em cisternas para morrer, que o acusava de traidor. O lamento de Jeremias era o eco do coração partido de Deus diante da teimosia dos seus filhos. Era a dor de ser uma voz completamente solitária, obrigado por um chamado divino a gritar uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, queria ouvir, enquanto assistia impotente tudo que ele amava desmoronar. A dor dele, no fundo, era uma dor teológica. Bom, já situamos o homem e o cenário. Agora a gente precisa olhar com mais cuidado para o livro em si. Para a gente conseguir captar a mensagem de Jeremias em toda a sua riqueza, a gente precisa primeiro entender o veículo que transporta essa mensagem. E o livro de Jeremias, vou logo avisando, não é um texto simples, não é uma leitura linear. A estrutura dele é famosa por ser complexa, a história de como esse texto chegou até nós é fascinante e ele nos apresenta alguns desafios que exigem de nós, como leitores, uma abordagem mais cuidadosa, mais atenta e algumas ferramentas de análise. E essa é a grande pergunta que tem intrigado estudiosos por séculos. Se você tentar ler o livro de Jeremias, do capítulo 1 ao 52, em sequência, como se fosse uma biografia cronológica, você vai se sentir completamente perdido. É garantido. O livro mistura de tudo um pouco. Tem oráculos poéticos, tem narrativas sobre a vida do profeta, tem lamentos superpessoais, tem ações simbólicas, e tudo isso sem seguir uma ordem de tempo muito rígida. É por isso que acadêmicos como Douglas Stuart e Jason DeRouche, em seus trabalhos sobre os profetas, sempre insistem que uma leitura superficial e linear simplesmente não funciona para Jeremias. Para a gente não correr o risco de colocar as nossas ideias no texto, em vez de tirar do texto a mensagem que ele quer nos passar, a gente precisa de um método, uma abordagem cuidadosa que respeite essa complexidade toda. E o método que a gente vai usar pode ser resumido nesses 4 passos, os passos da nossa arqueologia textual. Primeiro, a gente faz uma análise textual, que também é chamada de crítica textual. É aqui que a gente investiga a história do próprio texto que a gente está lendo. Depois, a gente faz a análise histórica, que na verdade a gente já até começou a fazer, reconstruir o mundo em que o Jeremias viveu. O terceiro passo é a análise literária. Aqui a gente vai apreciar a beleza, a arte, a forma do livro, os diferentes tipos de texto que ele usa, as metáforas, a retórica e, finalmente, a gente chega no nosso objetivo principal, que é a análise teológica. Juntar tudo isso para entender a mensagem central do livro sobre Deus, sobre a aliança, sobre o ser humano. Cada um desses passos, como DeRouche nos ensina, é como se revelasse uma nova camada de significado, permitindo que a gente tenha uma compreensão muito mais rica, muito mais profunda e, claro, academicamente mais responsável do texto bíblico. Vamos focar um pouquinho nesse primeiro passo, porque ele é especialmente importante quando o assunto é o livro de Jeremias. O nome crítica textual pode até assustar um pouco, né? Parece algo negativo. Mas como o Douglas Stuart sempre faz questão de explicar, não se trata de criticar a Bíblia no sentido de achar defeitos. Muito pelo contrário. É um trabalho científico, filológico, super rigoroso, que tem como objetivo determinar, com a maior precisão possível, qual era a forma mais antiga e mais provável de um texto. Como? Comparando as milhares de cópias feitas à mão que sobreviveram ao longo dos séculos. Na maior parte do Antigo Testamento, esse trabalho é até que bem direto, mas com Jeremias a situação é única, é fascinante e nos dá uma janela incrível para a gente entender como os textos bíblicos eram compostos e transmitidos lá na Antiguidade. E esse slide aqui ilustra o tamanho do desafio. A gente tem basicamente 2 grandes testemunhas antigas do texto de Jeremias. De um lado, o texto massorético, que é o texto hebraico padrão, que foi preservado com um cuidado absurdo por escribas judeus na Idade Média, e é a base da maioria das nossas Bíblias hoje. Do outro, a gente tem a Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento,
feita séculos antes de Cristo. E o que é incrível é que no livro de Jeremias, essas duas versões são bem diferentes. A versão grega da Septuaginta é uns 12 ou 13% mais curta que a hebraica. E não é só isso. A ordem de algumas seções importantes, como os oráculos contra as nações, é completamente diferente. Acadêmicos como Emanuel Tov, que é uma das maiores autoridades do mundo no assunto, argumentam que isso não significa que uma versão está certa e a outra está errada. A coisa ficou ainda mais interessante quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, porque lá em Qumran acharam fragmentos em hebraico que correspondiam às duas versões. Então, a conclusão mais provável hoje é que na antiguidade existiam duas edições literárias diferentes e aparentemente autorizadas do livro de Jeremias circulando ao mesmo tempo. Isso nos obriga a pensar de um jeito mais complexo sobre a história da formação do texto bíblico. Além dessa complexidade toda do texto, a gente tem uma diversidade literária enorme. Como Tramper Longman e Raymond Dillard destacam na introdução ao Antigo Testamento, Jeremias era um mestre da comunicação. Ele não ficava preso a um único estilo. Ele usava oráculos poéticos para anunciar o julgamento, com um ritmo e uma força literária que são de arrepiar. A gente tem narrativas em prosa que contam a história dele, provavelmente escritas pelo seu fiel secretário Baruque, que nos dão detalhes dos eventos dramáticos da sua vida. A gente tem as confissões, que são esses lamentos superpessoais e que vamos explorar mais para frente. E temos as famosas ações simbólicas. Isso era genial. Jeremias enterrava um cinto, quebrava um vaso de cerâmica na frente das autoridades, andava por aí com um jugo de madeira no pescoço. Eram verdadeiras performances, um teatro de rua profético, feito para chocar e causar um impacto visual numa plateia que já tinha ficado surda para as palavras. E no meio desse caos todo, a gente encontra joias de esperança, como os capítulos 30 a 33, conhecidos como o Livro da Consolação. Então vamos recapitular rapidinho essa sessão. O que a gente viu? Que o livro de Jeremias é uma obra literária e teológica super complexa. Ele tem uma história textual riquíssima que nos ensina muito sobre como a Bíblia foi formada, e ele usa uma variedade incrível de gêneros literários para comunicar a sua mensagem. Agora, armados com essa consciência, com as nossas ferramentas de arqueologia em mãos, a gente está pronto para começar a escavação para valer. Vamos mergulhar no mundo que deu origem a essa profecia. E agora a gente entra na nossa terceira sessão. Aqui, o nosso objetivo é pintar um quadro bem vivo e dramático do cenário geopolítico da época. Entendam isso. As palavras de Jeremias não foram ditas num retiro espiritual, num ambiente isolado. Elas foram intervenções diretas, urgentes e muitas vezes perigosas na política internacional do seu tempo. Para a gente entender a mensagem, a gente precisa entender o palco onde todo esse drama do fim de Judá aconteceu. A situação de poder no final do século VIII a.C. era um verdadeiro barril de pólvora. O Império Neo-Assírio, que tinha sido o grande vilão da região por quase 300 anos, estava em seus últimos dias, totalmente enfraquecido por guerras internas e ataques externos. Como a gente já falou, o colapso desse gigante abriu um vácuo de poder e, imediatamente, duas nações se moveram para preenchê-lo. De um lado, o Império Neo-Babilônico, com líderes militares brilhantes como Nabopolassar e depois seu filho, o famoso Nabucodonosor. Eles eram a força da vez, agressivos, expansionistas, implacáveis. Do outro lado, o Egito da 26ª dinastia, com faraós como Neco II tentando desesperadamente recuperar a influência que eles tinham perdido naquela região da Síria-Palestina. E Judá? Judá estava literalmente entre a cruz e a espada, espremido entre esses dois titãs. E nesse cenário caótico, a liderança de Judá foi uma sucessão de erros e desastres. A morte do bom rei Josias em 609, numa tentativa meio maluca de barrar o avanço do faraó egípcio, foi o começo do fim. O que veio depois, como historiadores do calibre de Eugene Merrill descrevem, foi uma série de reis fracos que só reagiam aos eventos e que eram muito mal aconselhados. O filho de Josias, Jeoacás, durou só 3 meses no trono antes do Egito levar como prisioneiro. No lugar dele, o faraó colocou seu irmão, Jeoiaquim, que virou um vassalo do Egito. Aí, quando a Babilônia venceu a Batalha de Carquemis, Jeoiaquim mudou de lado, virou vassalo da Babilônia. Mas, alguns anos depois, numa atitude totalmente imprudente, ele se rebelou contra Nabucodonosor. O filho dele, Joaquim, ficou poucos meses no trono e já foi deportado para a Babilônia junto com a elite do país. E por fim, Zedequias, o último rei, um fantoche da Babilônia, que pressionado pela elite nacionalista de Jerusalém também se rebelou. E foi essa rebelião que selou o destino da cidade. Foi uma aula de como não fazer política externa. E essa citação, que é uma adaptação do grande historiador John Bright, resume a situação com perfeição. A liderança de Judá tentou jogar um jogo muito perigoso. Ora eles faziam aliança com o Egito, ora tentavam agradar a Babilônia. Eles ficavam nesse vai e vem desesperado sem uma estratégia clara.
Eles achavam que podiam manipular as superpotências, jogar uma contra a outra para garantir a própria sobrevivência. No final, como Jeremias avisou incansavelmente, eles não manipularam ninguém e foram esmagados pelas duas. A política externa deles não foi só um erro, foi suicida. E para piorar a crise externa, o país estava rachado por dentro. Existiam basicamente 3 grupos políticos em Jerusalém. Tinha um partido pró-Egito, que era o mais forte na corte do rei e que achava que a aliança com o faraó era a única salvação. Tinha a posição de Jeremias, que a gente poderia chamar de pró-Babilônia. Não por simpatia, mas por puro realismo. Ele entendia que a Babilônia era um instrumento de Deus e que a única forma de sobreviver era se render, temporariamente. E por fim, tinha o Partido Nacionalista, que era inflamado pelos falsos profetas. E a mensagem deles era super popular, claro. Eles diziam: fiquem tranquilos, Deus nunca vai deixar que Jerusalém e o seu templo sejam destruídos. Então percebem? A mensagem de Jeremias não foi rejeitada só porque era negativa. Ela foi rejeitada porque era politicamente inconveniente e teologicamente desconfortável. Aos olhos da elite do povo, Jeremias não era um profeta de Deus. Ele era um derrotista, um traidor da pátria. Então, o ponto central que a gente precisa tirar dessa sessão é este. Não dá para ler Jeremias como se ele estivesse falando de coisas espirituais abstratas, fora do tempo. As profecias dele eram análises geopolíticas afiadíssimas, baseadas na sua compreensão de que Deus é soberano sobre a história. Ele estava respondendo a uma crise real, imediata, mortal. E isso, claro, nos faz pensar na nossa própria realidade, no Brasil de hoje, não é? Como é que as pressões internacionais e as nossas próprias divisões políticas influenciam as vozes que a gente ouve? Quais discursos são aplaudidos porque são convenientes ou porque reforçam um certo nacionalismo? E quais vozes de alerta são caladas, taxadas de pessimistas ou antipatrióticas? A história de Jeremias é um convite a um discernimento muito crítico. Certo, a gente já entendeu o quê e o onde da crise. Agora, a gente precisa ir mais fundo e entender o porquê. Por que Deus permitiria, ou melhor, por que Deus decretaria a destruição do seu próprio povo, da sua cidade e do seu templo? A resposta de Jeremias é direta, é clara e é teologicamente muito profunda. A crise externa, política e militar, era só o sintoma de uma doença interna muito mais grave. Era uma crise de aliança. E para a gente entender o diagnóstico de Jeremias, a gente precisa ter muito claro esse conceito de aliança. O relacionamento de Israel com Deus não era algo vago, baseado em sentimentos. Era baseado num pacto formal, um contrato que foi estabelecido lá no Monte Sinai. Teólogos como Thomas Schreiner descrevem isso muito bem. Era um contrato com 2 cláusulas principais inegociáveis. Primeira, fidelidade exclusiva a Deus, nada de outros deuses. Segunda, prática da justiça social, amar o próximo. E o livro de Deuteronômio, especialmente lá no capítulo 28, deixa as consequências bem claras. Se obedecessem, viriam as bênçãos, segurança, prosperidade. Se desobedecessem, viriam as maldições, que culminariam na perda da terra e no exílio. Ou seja, o julgamento que Jeremias estava anunciando não era um ato de um Deus caprichoso ou zangado. Era simplesmente a consequência jurídica prevista no próprio contrato que o povo de Israel tinha jurado cumprir. E essa passagem aqui, conhecida como o Sermão do Templo, talvez seja a acusação mais forte, mais direta de Jeremias. Ele vai até os portões do templo, o coração da vida religiosa do país, e ataca a teologia popular na sua raiz. O povo tinha transformado o templo numa espécie de amuleto da sorte. Eles ficavam repetindo esse mantra, o templo do Senhor, como se a simples presença do prédio garantisse a proteção de Deus, não importava como eles vivessem. E Jeremias escancara a hipocrisia de um jeito brutal. Ele diz: vocês roubam, matam, cometem adultério durante a semana e no sábado vêm aqui, cumprem os rituais e dizem estamos seguros? Eles os acusam de transformar a casa de Deus num covil de ladrões, um esconderijo para criminosos que achavam que o ritual religioso limpava a barra deles e dava um passe livre para pecar de novo. Essa tabela ajuda a gente a visualizar bem esse conflito teológico. De um lado, você tinha a teologia da falsa segurança. Ela era baseada numa interpretação totalmente distorcida da aliança que Deus fez com Davi, que prometia um rei da sua linhagem e um templo em Jerusalém. Eles pegaram essa promessa e transformaram numa garantia incondicional, um cheque em branco de Deus. Para eles, o ritual bastava. A aliança era uma espécie de apólice de seguro nacional. Do outro lado, a gente tem a mensagem de Jeremias, que estava totalmente baseada nas exigências éticas da Aliança do Sinai. Para ele, a presença e a proteção de Deus estavam condicionadas à fidelidade à justiça. Ritual sem uma vida correta era nojento para Deus. A aliança não era uma garantia, mas uma vocação, um chamado para ser um povo diferente, santo e justo,
para ser uma luz para as outras nações. A grande luta de Jeremias era contra essa religião de fachada, que servia de desculpa para justificar a corrupção e a injustiça. E a acusação de Jeremias era bem específica e completa. Ele denunciava a idolatria sincrética. O que era isso? Eles não tinham abandonado Deus por completo, mas eles adoravam a Deus e, ao mesmo tempo, os deuses da região, como Baal, Astarote e um culto muito popular a uma tal de Rainha dos Céus. Ele denunciava a injustiça social, que era sistemática, a exploração dos mais vulneráveis, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e a corrupção na justiça. Ele denunciava a hipocrisia religiosa, essa desconexão total entre o que se fazia no templo e o que se fazia na vida. E, por fim, ele denunciava a indústria da falsa profecia, esses líderes religiosos que diziam ao povo exatamente o que eles queriam ouvir, prometendo paz, paz, quando o juízo já estava batendo na porta. Então, a grande conclusão dessa sessão é a seguinte. Para Jeremias, o problema de Judá não era o exército da Babilônia. Aquilo era só o instrumento. O problema real, a causa de tudo, era espiritual. A nação tinha se divorciado de Deus, tinha quebrado as cláusulas do contrato que definia sua própria identidade, o colapso nacional era só o sintoma de um coração doente. E isso, claro, nos joga outra pergunta bem incômoda e relevante para o nosso Brasil. De que maneiras essa separação entre a fé que a gente declara e a prática social que a gente vive aparece hoje? Quais são as consequências sociais e espirituais dessa desconexão entre o culto e a justiça? Bom, a gente já olhou para o cenário externo da crise e para o diagnóstico divino. Agora a gente vai fazer um movimento diferente. Vamos sair da mensagem pública e entrar na agonia privada de quem entregava a mensagem. Essa sessão é para a gente humanizar Jeremias, para a gente tentar entender o custo pessoal que foi devastador da sua vocação. Vamos entrar no mundo interior do profeta através das suas famosas e comoventes confissões. É isso. Por trás daquela voz que parecia um trovão anunciando o juízo, tinha um homem que sofria, e sofria muito. As confissões de Jeremias, que são uma série de poemas espalhados ali entre os capítulos 11 e 20, são uma janela raríssima de uma intimidade impressionante para a alma de um profeta. Isso aqui não é um discurso para o povo. São diálogos dele com Deus. Diálogos crus, honestos e às vezes até furiosos. Nesses textos, Jeremias abre o coração sem filtro nenhum, mostrando suas dúvidas, sua dor, sua solidão e a sua luta intensa com o mesmo Deus que o chamou para essa missão impossível. Escutem a angústia que tem nessa citação. É visceral. Jeremias se sente completamente largado por Deus no meio da missão. A dor dele não é passageira, é perpétua. A ferida é incurável. E aí ele se volta para Deus e faz uma acusação de uma ousadia chocante. Serás para mim como um ribeiro enganoso? Ele está comparando Deus a uma miragem no deserto. Aquilo que promete água, alívio, vida, mas que quando você chega perto, não tem nada. É uma ilusão cruel. Essa é uma das expressões de crise de fé mais fortes de toda a Bíblia. E vindo de quem? De um dos maiores profetas de Deus. Isso nos mostra que a fé de verdade não é não ter dúvidas, é ter a coragem de brigar com Deus no meio delas. E nessa outra citação, a coisa fica ainda mais complexa. A palavra em hebraico que é traduzida aqui como seduzistes é um termo muito forte. Pode ser usado no sentido de enganar ou até de seduzir por um fim ilícito. Jeremias sente que Deus o atraiu para essa missão, talvez com promessas, mas o resultado na prática foi só sofrimento, humilhação, virou motivo de piada. Ele se sente dominado pela força de Deus. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ele está expressando aqui uma tensão insuportável entre a força do chamado de Deus, que ele não consegue resistir, e a dor que esse mesmo chamado causou na vida dele. E aqui, no mesmo capítulo, a gente chega no fundo do poço. Esse é o lamento mais sombrio de Jeremias. É um eco direto do desespero de Jó, que também amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele chega a questionar o propósito da sua própria existência. É um retrato da profundidade da sua angústia, do peso esmagador que era seu portador, de uma mensagem que só lhe trouxe rejeição, perseguição e uma solidão terrível. Ele olha para a própria vida e só vê trabalho e tristeza. É um retrato brutalmente honesto da depressão e do sofrimento de um servo fiel de Deus. O que essas confissões nos mostram, no fim das contas, é um paradoxo muito doloroso. A mesma vocação que dava a Jeremias uma intimidade incrível com Deus, ele falava com Deus com uma honestidade que chega a nos assustar, era exatamente o que o isolava completamente das pessoas. Deus o proibiu de casar, de ter filhos, como um sinal vivo do que ia acontecer com a nação. Ele foi rejeitado pela própria família, traído por amigos, preso pelas autoridades e ridicularizado pelo povo. Ser o porta-voz de Deus fez dele um estranho no ninho, um pária. A sua intimidade com o céu custou ele qualquer tipo de comunhão aqui na terra.
Então, a lição que a gente tira dessa sessão é muito profunda e nos deixa bem sóbrios. As confissões não nos dão respostas fáceis, não apresentam uma teologia de vitória barata. Elas validam a complexidade da nossa experiência de fé. Elas nos mostram que ser fiel à verdade, à própria consciência, muitas vezes tem um custo pessoal altíssimo. Isso nos faz pensar sobre a questão da integridade nos nossos próprios contextos, né? Qual é o preço que se paga por ser fiel a convicções profundas, seja na faculdade, na política, no trabalho, quando o ambiente à nossa volta é hostil a essa verdade? As confissões nos dão permissão para lutar, para questionar e para sermos brutalmente honestos com Deus no meio dessa luta. E agora a gente chega na nossa última sessão. É o clímax teológico da nossa análise. Do fundo do poço do julgamento, do meio do colapso de uma nação inteira e do sofrimento de um profeta solitário, vai surgir a promessa mais radical, mais surpreendente e mais transformadora de todo o livro de Jeremias. E quem sabe, de todo o Antigo Testamento. É o ponto de virada. O momento em que a escuridão total do juízo dá lugar a uma luz de esperança tão forte que chega a ofuscar. Essa é a passagem-chave, Jeremias 31, versículo 31. Fica bem no coração do que os estudiosos chamam de livro da consolação. No meio de tantos capítulos falando de destruição e juízo, Deus simplesmente interrompe o fluxo da desgraça com uma promessa para o futuro. Ele diz, eis que vem dias em que farei uma nova aliança. A palavra hebraica para nova aqui é revolucionária. Deus não está prometendo consertar, remendar ou dar uma repaginada na aliança antiga, a do Sinai, que Israel quebrou de todas as formas possíveis. Ele está prometendo algo fundamentalmente diferente, uma recriação do seu relacionamento com o povo. Esse é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia e é a única vez que a expressão nova aliança aparece em todo o Antigo Testamento. Mas o que tem de tão novo nessa aliança? Esse slide detalha as diferenças cruciais, com base na análise de acadêmicos como Merrill, Hooker e Grisante. Primeiro, o lugar da lei. Na antiga aliança, a lei foi escrita do lado de fora, em tábuas de pedra. Na nova aliança, Deus promete, a escreverei no seu coração. A lei em si não muda, mas o lugar onde ela opera sim. A obediência não vai vir mais de uma pressão externa, mas de um desejo que nasce de dentro, gerado pelo próprio Deus. Segundo, o conhecimento de Deus. Não vai ser mais algo que depende de intermediários, como profetas e sacerdotes. Vai ser direto, vai ser universal. Todos me conhecerão. Terceiro, e esse é o ponto mais importante, o fundamento. A antiga aliança dependia da obediência humana, e a história de Israel foi a prova do fracasso total disso. A nova aliança será baseada na iniciativa de Deus. É Ele quem vai fazer a cirurgia, quem vai transformar o coração de pedra em coração de carne. E por último, a resposta ao pecado. A nova aliança promete um perdão definitivo, completo. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Ela resolve o problema da rebelião humana na sua raiz, o coração. E a fé de Jeremias nessa esperança não era só uma ideia abstrata, era algo concreto, vivido na pele. O capítulo 32 do livro dele nos conta uma das ações simbólicas mais poderosas da Bíblia inteira. Imagina a cena. Jerusalém está cercada pelo exército da Babilônia. A cidade está sendo destruída, fome, doença, morte por toda parte. A derrota é uma certeza. E é nesse exato momento de desespero total que Deus manda Jeremias fazer uma coisa que parece loucura. Comprar um campo na sua cidade natal, que, aliás, já estava ocupada pelo inimigo. E ele vai lá, faz a transação, paga o preço, assina a escritura na frente de testemunhas e guarda o documento num vaso de barro, para durar bastante. Esse ato era a fé dele em ação. Era uma aposta radical na promessa de Deus de que, apesar da destruição iminente, haveria um futuro, haveria vida de novo naquela terra. Era um ato de esperança no meio do caos absoluto. Portanto, o ponto central aqui é este. A esperança no livro de Jeremias não é um otimismo barato, não é aquele pensamento positivo de que no final tudo vai dar certo. É uma esperança que nasce no meio do desastre. Ela só existe por causa do reconhecimento do fracasso humano total. A nova aliança é a resposta de Deus para a crise da aliança quebrada. Já que o ser humano se mostrou incapaz de cumprir a sua parte do contrato, Deus promete uma solução que não depende mais da nossa fidelidade frágil, mas da ação soberana e transformadora dele. É uma esperança baseada unicamente na graça e no poder de Deus de criar um coração novo na gente. E assim a gente chega ao final da nossa jornada pelo livro e pela vida de Jeremias. O que a gente aprendeu? Bom, primeiro que a profecia bíblica não é algo abstrato, fora da realidade. Ela nasce no meio do caos da história e responde a ele. Segundo, que uma análise mais cuidadosa, usando as ferramentas certas, revela uma profundidade no texto que uma leitura superficial nunca vai encontrar. Terceiro, a gente viu que o juízo de Deus para Jeremias não é um capricho, mas a consequência lógica da quebra de uma aliança. E, talvez o mais importante de tudo,
A gente aprendeu que a esperança mais forte, mais verdadeira, não nasce quando não há problemas. Ela floresce justamente no meio da crise, no ponto mais escuro da noite. E eu encerro com essa pergunta para a reflexão de cada um de vocês. A jornada de Jeremias foi um caminho que partiu de uma análise honesta e muito dolorosa da crise e chegou na redescoberta de uma esperança que não se baseia em circunstâncias favoráveis, não se baseia em governos, nem na nossa própria capacidade, mas na promessa de Deus de transformar o coração humano. No nosso mundo, aqui, no nosso Brasil de hoje, com as nossas próprias crises políticas, sociais, existenciais, qual é o lugar para essa esperança radical? Uma esperança que não finge que a crise não existe, que não se esconde num otimismo ingênuo, mas que encontra o seu fundamento em algo e em alguém que é muito maior do que a própria crise. Fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigado.